Menos da metade dos casos F-35 planejados para 2023 é atualizada nos Estados Unidos. Apesar de um contrato para entregar 52 caças F-35 avançados em 2023, o programa tem sido adiado e não deverá ser concluído antes de 2024. Indica a mídia norte-americana. A montadora norte-americana Lockheed Martin produziu menos da metade dos caças F-35 modernizados planejados para este ano, relatou na quarta-feira o portal DVS News. As melhorias no hardware e no software da aeronave como parte da atualização Block 3 inclui melhores ecrãs, memória de computador e capacidade de processamento. Estes também são necessários para uma atualização mais abrangente chamada Block 4, que melhorará a capacidade de armamento, reconhecimento de alvos e a guerra eletrônica do F-35, entre outros recursos. A Lockheed Martin concluiu a produção de menos da metade dos caças F-35 atualizados prometidos para este ano, já que a lentidão na produção de peças-chave está atrasando a produção da nova aeronave, disse a publicação citando o tenente-general Michael Schmidt, gerente do programa. Ele disse que a empresa industrial militar dos Estados Unidos tem um contrato para entregar 52 caças avançados até o final de 2023, mas só concluiu a produção de 21 deles. Devido à lentidão na produção, o prazo original estabelecido pelo proprietário da Lockheed Martin era em abril de 2023. Enquanto isso, o restante dos caças está esperando na fábrica da Lockheed Martin em Fort Worth, em Texas. Rob Whitman, vice-presidente do Comitê de Serviços Armados da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, afirmou na terça-feira, 12 de 12 de 2023, que os custos excedentes para a atualização do computador de voo do F-35 pode chegar a quase $1 bilhão no próximo ano se os atrasos na entrega persistirem. Índia compra petróleo da Rússia quase 50% mais caro que o teto do preço ocidental, diz mídia. O preço mais baixo do petróleo da Rússia em comparação com o do Iraque e da Arábia Saudita é a alta dependência de importações de petróleo pela Índia explica o fenômeno, segundo a Reuters. O preço médio do petróleo russo vendido em outubro à Índia, sua principal compradora, subiu para 84,20 por barril dólares, muito acima do teto do preço de $60, estabelecido pelo G7 em dezembro de 2022, revela um estudo de terça-feira, 12 de 2 de 2023, da agência britânica Reuters. Trata-se do preço mais alto pago pela Índia à Rússia desde a imposição do teto do preço, o que aumentou as receitas de Moscou, apesar dos esforços dos países ocidentais de restringir a renda russa. Nova Delhi quer reduzir sua cota de importação de petróleo bruto e o custo médio do petróleo russo é menor do que o do Iraque e da Arábia Saudita. O segundo e o terceiro maiores fornecedores de petróleo para a Índia, sublinha a Reuters, o preço do barril de petróleo do Iraque e da Arábia Saudita, dois países fornecedores tradicionais da Índia, em outubro foi em média $85,97 e $98,77, respectivamente, segundo os dados. Além dos suprimentos diretos da Rússia, as refinarias indianas também recebem petróleo bruto russo dos postos da Grécia, Espanha e Coreia. O consumo de petróleo russo pela Índia pode aumentar devido à redução dos preços, disse um funcionário do governo na semana passada. A Índia é a terceira maior importadora e consumidora de petróleo do mundo e se tornou a maior compradora de petróleo bruto russo transportado por via marítima, depois que os países ocidentais reduziram significativamente suas compras de Moscou após o começo da operação militar especial da Rússia na Ucrânia. A Índia depende de importações para atender a mais de 80% de suas necessidades totais de petróleo e raramente comprava petróleo russo no passado devido aos altos custos de transporte. Para reduzir a receita, a Rússia e os Estados Unidos também têm adotado sanções que visam fechar as brechas que permitem que sejam contornadas. A Austrália, Canadá e Nova Zelândia se afastam dos Estados Unidos e apelam a cessar fogo em Gaza. Apesar de expressar uma posição contra o Hamas, os três países também consideram as ações de Israel excessivamente violentas contra os civis palestinos. Os primeiros ministros da Austrália, Canadá e Nova Zelândia pediram na quarta-feira, 13 de 12 de 2023, um novo cessar-fogo duradouro nas hostilidades em Gaza e esforços internacionais nesse sentido.
Anthony Albanese e Justin Trudeau e Tristan Luxon, respectivamente, disseram que estão profundamente preocupados com a dimensão da crise humanitária em Gaza e com riscos contínuos para todos os civis palestinos. Reconhecemos o direito de Israel de existir e o direito de se defender. Ao se defender, Israel deve respeitar a lei humanitária internacional, opinam os premiers. Ao mesmo tempo, eles advertiram que estamos alarmados com a diminuição do espaço seguro para os civis em Gaza. O preço para derrotar o Hamas não pode ser o sofrimento contínuo de todos os civis palestinos. Segundo argumentou Penny Young, ministro das Relações Exteriores da Austrália, Israel deve respeitar a lei humanitária internacional, os civis, a infraestrutura civil, inclusive os hospitais, devem ser protegidos. A resolução que apoiamos é consistente com a posição que definimos anteriormente sobre essa questão, disse. Após o agravamento da crise humanitária na faixa de Gaza, provocada pelo conflito entre Israel e o grupo palestino, mas a Assembleia Geral da ONU, composta por 193 Estados-membros, aprovou uma resolução que exigiu um cessar-fogo, com 153 países votando a favor e 23 se abstendo e 10 votando contra, incluindo os Estados Unidos e Israel, que argumenta que um cessar-fogo só beneficia o Hamas. 1 milhão de pessoas sem teto, população em situação de rua expõe crise social na Europa. Em entrevista ao podcast mundial, especialistas analisam a crise econômica e social da União Europeia, que elevou drasticamente o número de pessoas sem teto em países do bloco. Um relatório publicado no início deste mês pela Federação Europeia de Associações Nacionais que trabalham com sem-abrigo, a organização não governamental expôs o fracasso dos países da União Europeia em lidar com o crescente aumento da população de rua. De acordo com o relatório, pelo menos 896 mil pessoas dormiram nas ruas em países do bloco europeu em 2022. No ano passado, países da União Europeia se comprometeram a zerar a população sem teto até 2030. Porém, segundo o documento, apenas Finlândia e Dinamarca alcançaram progresso até agora. Em entrevista ao podcast mundial da Sputnik Brasil, Rafael Tizapsko, jornalista, doutor em Direitos Humanos, Estevão Chaves e Rezende Martins, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, analisa que a Europa ainda patina no que diz respeito à elaboração de políticas habitacionais. Para Tizapsko, o fato de a Europa registrar quase 1 milhão de pessoas em situação de rua é um marco preocupante. Ele destaca que os números são subestimados e que existem várias categorias de pessoas sem teto. Desde quem efetivamente vive em situação de rua todo o tempo, pessoas com emergência de acomodação que não conseguem encontrar acomodação sempre ficam vagando de um lado para o outro, até que a União Europeia chama de pessoas que vivem de forma convencional ou temporal na casa de alguém. Família, amigos, conhecidos, mas sempre com perigo de serem despejados. Então são algumas categorias. E esse número de 1 milhão é bastante conservador. Ele diz que a Irlanda ilustra bem o problema vivenciado pela União Europeia, argumentando que o país tem um problema muito grave de pessoas que vivem temporariamente na casa de outros por uma crise tremenda de moradia e aumento de preços. Muitos trabalhadores acabam sendo expulsos de casa, não conseguem pagar prestações ou aluguel e acabam vivendo com família, amigos ou às vezes em situação longe do ideal. Segundo Tizapsko, há situações parecidas como a da Irlanda em muitos países da Europa, apesar de existirem especificidades. Um dos problemas, segundo o especialista, é a popularização do Airbnb em cidades turísticas, que contribui para elevar os preços dos aluguéis. Em outros países não existe espaço útil para construir. É um problema, por exemplo, no norte da Espanha, no País Basco. A situação é agravante pela proximidade do inverno europeu, que traz temperaturas abaixo de zero e neve. No norte da Espanha, muito comum, e em algumas partes da França, chamado pobreza energética. Pessoas que, apesar de terem casa, apesar de terem a possibilidade de ligar o aquecimento no inverno, não podem porque não têm dinheiro para pagar, às vezes, nem para manter a luz da casa acesa durante a noite. Então, se já é um problema, você tem casos de idosos que morrem, pessoas que vão para o hospital com problemas respiratórios por não poder ligar o aquecimento. Imagine morando na rua. Ele afirma que os abrigos para a população de rua, por vezes apontados como solução, nunca são suficientes. Em cidades maiores é uma dificuldade tremenda. A gente sabe que abrigos nem sempre são ideais também. Não permitem a mesma liberdade que uma pessoa teria na sua própria casa ou mesmo na rua. Então é sempre um perigo quando o inverno chega. Tizapsko cita percentuais levantados por estudos que analisaram os motivos que levaram pessoas a ver nas ruas em países da União Europeia. Mais ou menos 96% das cidades europeias tinham pessoas em situação de rua por problema de abuso de substância, 92% por não poderem pagar um aluguel pelo alto preço, 88% por fundos insuficientes para se sustentar,
e 79% por problemas mentais. Então, em 79% das cidades europeias, você tem pessoas em situação de rua que têm problemas de saúde ou problemas mentais inclusos, que há a mesma porção de pessoas que acabam na rua por serem vítimas de violência doméstica, traumas familiares e problemas familiares. Tisávico acrescenta que a crise econômica é outro agravante no retrocesso dos índices sociais na Europa. O que a gente vê na Europa é que a situação vem se deteriorando ano após ano, os índices sociais vêm caindo, a qualidade geral da saúde, aumenta a violência, crescimento do desemprego, o número de moradores de rua, obviamente, vai aumentar por isso. A cada crise que vem é uma nova leva de pessoas que acabam sendo jogadas na rua, na marginalidade, na indigência. Questionado sobre o que levou a Finlândia e a Dinamarca a obter sucesso na redução da população em situação de rua, Tesávico diz que ambos os países têm uma vantagem muito grande, que é ter uma população pequena. Obviamente, quanto maior a população, você tende a ter mais problemas para lidar, para gerenciar a sociedade como um todo. Mas Dinamarca e Finlândia são duas sociedades que são muito focadas em social, muito focadas em encontrar soluções para problemas sociais. Eles investem muito pesado na educação e apoiam a integração. A Finlândia tem um projeto bastante interessante de integração social. Dados da população sem teto derruba mito da superioridade europeia. Estevão Chaves, de Rezende Martins, argumenta em entrevista ao podcast Mundioca que a atual situação da União Europeia é fruto de um problema conjuntural que se agravou depois da crise da PAN, combinado com a onda de imigrantes de todos os tipos de refugiados que vieram do Norte da África, ou do Leste Europeu, do Oriente Médio, sobretudo da região em conflito em torno da Síria e na Síria, que ficaram conhecidos como as travessias dramáticas do Mediterrâneo. Sem contar que, obviamente, a PAN provocou uma queda de renda em muitas camadas mais vulneráveis das diferentes sociedades. Para o professor, o número de pessoas vivendo em situação de rua na Europa, apontado pelo relatório da União Europeia, é proporcional à população do continente. Ele afirma que os números chamam a atenção por quebrar a imagem cultivada da Europa como lugar com condições de vida superiores. Gera uma certa estranheza, inclusive porque a gente tem sempre a ideia de que o meio de vida, a média de vida europeia sempre estaria em um patamar muito superior ao que nós conhecemos na América do Sul e no Brasil. Isso faz com que haja, digamos assim, uma frustração. Meio século depois dos grandes programas sociais europeus terem alcançado grande sucesso ao final da famosa época dos 30 gloriosos, você ainda tem uma franja de pessoas que sobrevivem na rua. Ele acrescenta que há problemas que são muito parecidos com os que se encontram no Brasil e em outros países análogos. Há muitas pessoas que estão em situação de rua porque têm problemas de saúde, seja física, seja mental, e não conseguiram atendimento suficiente para controlar isso, e frequentemente são afastados por seus próprios parentes ou se afastam dos seus parentes, e isso cria obstáculos à intervenção dos serviços sociais. Para Martins, de certa maneira, a questão da população sem teto na Europa é uma faceta de um problema ainda maior. A crise no custo da moradia, combinada com a perda de emprego remunerado, que infelizmente é coisa que acontece com um bocado de gente, pode acarretar um incremento, digamos assim, por etapas ou por épocas, das épocas que se encontram sem renda, que não tem mais como pagar aluguel, ou não tem como pagar o gás, a água, a eletricidade, e por consequência não lhes sobra escolha e frequentemente são despejadas das moradias originárias ou forçadas a ir a abrigos ou para a rua. Martins aponta que a deteriorização dos índices sociais na Europa é atualmente o grande problema enfrentado pelo continente. O principal problema da Europa é agora preservar as fontes de financiamento para garantir o abastecimento energético de que depende uma quantidade imensa de coisas, a começar a produção de eletricidade, de gás. Então o problema social tem dois grandes aspectos. Primeiro, tenta resolver um programa, digamos assim, corajoso e ousado de moradia social. Há inclusive diferentes países que tomam iniciativas restritivas para pessoas que possuem investimentos imobiliários e não os colocam à disposição do sistema locativo, explica Martins. Martins afirma que há na França disposições legais para coibir proprietários de casas e promover especulação imobiliária. Segundo ele, esses proprietários moram em uma residência, possuem outras casas, mas não as colocam para alugar. Há na França, notadamente, disposições legais que impõem ônus ao proprietário de casas que não estão ocupadas, porque ele mora na dele, mas não bota o resto para alugar, porque está querendo ganhar mais dinheiro com a manipulação dos aluguéis. Se o apartamento ou o alojamento ficar vazio para além de um determinado prazo, começam a ser impostas multas ou taxas de desocupação para ver se empurra as pessoas a oferecer esses alojamentos no mercado de locação. O aumento do desemprego é um dos elementos que contribui para o alto número de pessoas em situação de rua na Europa.
questionado sobre se o desemprego atinge mais imigrantes ou europeus, Martins disse que a estatística não distingue, mas acrescenta que qualquer pessoa de bom senso entende que um imigrante recém-chegado que vem de um país que não fala a língua local, que frequentemente tem outra cultura, outra aparência física, não é empregado da noite para o dia, com a rapidez que até os próprios locais às vezes não conseguem. Ele afirma que isso reflete também no aumento da xenofobia, já que em muitos países a população local acredita que a entrada de massa de imigrantes e refugiados reduz as oportunidades de trabalho da população local e leva o governo a criar políticas de acolhimento que pressionam as contas públicas. Muitos locais acham que se houver uma inundação de imigrantes e refugiados, os governos vão criar políticas de proteção, o que é relativamente normal na prática internacional. E aí os mercados de trabalho, obviamente, não absorvem todo mundo assim, com o instalar dos dedos. Faz com que muitos locais considerem que a chegada dessas pessoas seja uma ameaça, que eles próprios poderiam perder os seus empregos se essa massa de pessoas vier a ser concorrente deles no mercado de trabalho. No entanto, ele acrescenta que um fenômeno curioso é que o imigrante geralmente se dispõe a fazer trabalhos, sobretudo trabalhos manuais pesados e humildes, que os locais já há muito tempo não querem mais fazer. Assim como Tesávico, Martins acredita no sucesso de Finlândia e Dinamarca na redução da população retenta a proporção demográfica desses países, mas também aponta a capacidade financeira de suportar políticas públicas de acolhimento à integração. A Finlândia, a Dinamarca e a Suécia são países de proporções menores, com estabilidade política no governo, com uma certa capacidade financeira de pagar a conta. Eu não conheço agora o detalhe de quantos, por exemplo, de eventual antiga população de rua finlandesa eram finlandeses ou de população imigrada, mas é proporção, é um país proporcionalmente muito pequeno comparado mais com a Holanda e com a Bélgica. Embora as populações belga e holandesas sejam maiores e tenham uma política local com capacidade de estabelecer programas de absorção de pessoas do ponto de vista social, cultural e econômico, do mercado de trabalho e sanitário para dar condição de vida decente que os outros países não têm. Magia de Zelensky falhou. O Congresso dos Estados Unidos rejeita jogar dinheiro em cavalo cansado, diz analista. A visita de Vladimir Zelensky a Washington ficou aquém de convencer os legisladores dos Estados Unidos a aprovar os 61 bilhões em financiamento para a Ucrânia este ano, conforme informou a imprensa dos Estados Unidos. A reunião de terça-feira, 12 de 12 de 2023, de Zelensky com os legisladores dos Estados Unidos contrasta com a sua visita triunfal em dezembro de 2022, quando foi recebido e vacinado de pé na Casa Legislativa e recebeu uma bandeira norte-americana que voou sobre o Capitólio dos Estados Unidos durante sua visita. Desta vez, Zelensky teve uma recepção mais fria em uma reunião de portas fechadas depois que o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, disse à imprensa: o que o governo Biden parece estar pedindo são bilhões de dólares adicionais sem supervisão apropriada, sem estratégia clara para ganhar, e nenhuma das respostas que acho que são devidas ao povo americano. Como resultado, a Bloomberg não descartou que a Ucrânia tenha falhado em conseguir mais financiamento este ano. A Ucrânia está perdendo o tempo todo, disse o Dr. Jack Rasmus, professor de Economia e Política de St. Mary College, na Califórnia, a Sputnik. Eles estão sendo empurrados para trás, eles não estão recebendo apoio porque os Estados Unidos simplesmente não podem fornecer toda a sua munição e armas. Os dias estão contados. Há uma conversa sobre o golpe em Kiev. Zelensky está brigando com seus generais. Ele tentou demitir Zaluzny em julho e eles disseram a ele: vá para o inferno. O prefeito de Kiev saiu contra Zelensky. Os dias de Zelensky estão contados e todo mundo sabe disso. E todo mundo sabe que não há uma nova ofensiva que a Ucrânia possa suportar. Portanto, os dias estão contados lá. É jogar dinheiro em cavalo cansado, é bastante óbvio, mas Biden está desesperado. Ele precisa tirar algum dinheiro do Congresso para, pelo menos, passar pelos próximos meses, porque eles ficarão sem dinheiro para a Ucrânia nos próximos meses, e ele deve colocá-lo sobre a corcunda até fevereiro. Rasmus acredita que, no final das contas, Biden deve fazer concessões sobre reformas fronteiriças exigidas pelos republicanos a fim de lançar o projeto de lei de financiamento da Ucrânia pelo Congresso. No entanto, o acadêmico espera que o pacote final seja muito menor do que os 61 bilhões solicitados inicialmente por John Biden.
O próximo ano se tornará um ano para apontar o dedo, pois a Ucrânia deve perder muito e nem os democratas nem os republicanos querem fazer parte dessa derrota. O que está acontecendo é que os republicanos querem acabar com a guerra e eles podem simplesmente sufocá-la. Mas Biden dirá: olha, você perdeu a Ucrânia, mas eles dizem: não, você a perdeu no seu relógio. Então o tempo para apontar os dedos está acontecendo. E é claro, é o momento ideal para apontar os dedos para a Ucrânia. Esse é um sinal claro de que toda a política e estratégia estão fracassando. E é apenas uma questão de virada dos eventos em 2024 e quem é culpado, mas eles vão apontar os dedos um para o outro sobre quem será o culpado, explicou para Rasmus. O governo dos Estados Unidos tem muito o que cuidar em casa e o tempo para resolver os problemas domésticos está se esgotando. Ele chamou a atenção para o fato de que os Estados Unidos estão executando crônicos trilhões e meios em déficits todos os anos. Estamos jogando 1 trilhão por ano no sistema de defesa. O Pentágono recebeu 800 bilhões ou 3,9 trilhões e em seguida 340 bilhões a mais por outras coisas. A guerra está custando 100 bilhões, 150 bilhões, quem sabe quanto agora por Israel e Taiwan? Perguntou. Atualmente, o Pentágono tem apenas 4,6 bilhões em autoridade adicional para fornecer armas de seus estoques para a Ucrânia, mas apenas 1 bilhão para substituí-los, disse a mídia dos Estados Unidos, acrescentando que não é suficiente para apoiar os militares de Kiev. Enquanto isso, 54 bilhões em assistência da Europa à Ucrânia no próximo ano também estão no limbo em meio à oposição da Hungria. A Europa também não cumpre seu compromisso anterior de ajudar a obter 1 milhão de projéteis de artilharia de 155 milímetros para a Ucrânia na próxima primavera, hemisfério norte. De acordo com a Reuters, os países europeus até agora fizeram pedidos para apenas 60 mil projéteis de artilharia sob articulação através da Agência Europeia de Defesa. O pequeno volume encomendado destaca lutas maiores que a União Europeia está enfrentando ao tentar cumprir sua promessa, de acordo com a mídia. O partido holandês eleito indica possível corte de apoio à Ucrânia para fortalecer a própria defesa. Amsterdã anunciou um pacote de ajuda militar no valor de 2 bilhões para Kiev em 2024. No entanto, desafios podem surgir para futuras ajudas, uma vez que o partido eleito expressou querer suspender os envios de armas, argumentando que devem ser reservadas às forças armadas holandesas. O político holandês Geert Wilders disse que os Países Baixos deveriam cortar seu apoio militar à Ucrânia, enquanto Kiev luta para garantir a sua ajuda dos principais aliados ocidentais. Acreditamos que não deveríamos dar apoio militar à Ucrânia enquanto não fomos capazes de defender o nosso próprio país, disse Wilders durante um debate no parlamento nesta quarta-feira, 13 de 2 de 2023, segundo a agência Bloomberg. Wilders é líder do Partido para a Liberdade e já havia manifestado que os Países Baixos não deveriam continuar a ajudar a Kiev. No entanto, essa é a primeira declaração de Wilders para sua legenda ser eleita no mês passado. Após sua legenda ser eleita no mês passado. Ao mesmo tempo, o Partido Novo Contrato Social e o Movimento Agricultor Cidadão, dois dos seus potenciais parceiros de coligação, também expressaram hesitação quanto à adesão da Ucrânia à União Europeia e ao apoio financeiro adicional a Kiev, relata a mídia. Os comentários de Wilders são feitos no momento em que o presidente ucraniano Zelensky pediu aos legisladores dos Estados Unidos que aprovassem 60 bilhões em ajuda vital para a Ucrânia no conflito com a Rússia, mas Zelensky deixou Washington sem compromisso. Claro de que o seu aliado mais importante manteria o apoio, ressalta a mídia. De acordo com a agência norte-americana, o apelo de Zelensky não conseguiu quebrar a demanda do Partido Republicano por um acordo fronteiriço de imigração no Congresso do Estado norte-americano. Os Países Baixos têm sido um aliado fundamental de Kiev à medida que o conflito se arrasta para o terceiro ano. Sob a liderança do primeiro-ministro Martin Rutte, agora de saída, o país enviou um importante sistema de defesa aérea e está assumindo a liderança da formação de pilotos ucranianos em caça F-16. Rutte tornou-se o favorito para assumir o cargo de chefe da OTAN quando Jens Stoltenberg deixar o cargo no próximo ano. Austrália apoia a resolução da ONU para cessar fogo em Gaza em rara ruptura com os Estados Unidos. 10 países votaram contra o cessar-fogo, incluindo os Estados Unidos e Israel.
aos quais argumenta que tal ação só beneficia o Hamas. A ministra das Relações Exteriores da Austrália, Penny Wong, disse nesta quarta-feira, 13/12, que Canberra apoiou o pedido de cessar-fogo na faixa de Gaza, feito na Assembleia Geral das Nações Unidas ontem, em uma rara ruptura com um aliado próximo dos Estados Unidos. A Austrália tem afirmado consistentemente o direito de Israel se defender, e ao fazê-lo dissemos que Israel deve respeitar o direito humanitário internacional, os civis, a infraestrutura civil, incluindo os hospitais que devem ser protegidos. A resolução que apoiamos é consistente com a posição que delineamos anteriormente sobre essas questões, disse Wong, citado pela agência Reuters. O Canadá, a Austrália e Nova Zelândia, que junto aos Estados Unidos e ao Reino Unido formam a Aliança de Inteligência conhecida como Cinco Olhos, divulgaram uma declaração conjunta na terça-feira apoiando o cessar-fogo. Achamos que é importante termos aliados muito próximos e países com ideais semelhantes falando juntos em apoio à posição que articulamos, disse Wong, acrescentando que a declaração está em discussão há algum tempo. Os Estados Unidos são um dos aliados mais próximos da Austrália, tal como os Cinco Olhos. As duas nações fazem parte do Pacto de Segurança AUKUS, com o Reino Unido e tem estado em sintonia com a política externa durante décadas. Bolívia fecha acordo com empresa russa para exploração de lítio. O governo boliviano firmou uma parceria com a empresa russa Uranium One Group para a construção de uma planta piloto de extração direta de lítio no sul do país. Esta forma de parceria se traduz em benefícios para o nosso país. A partir desse convênio, estamos seguros de que haverá investimentos e o trabalho de produção gerado a partir do acordo vai trazer mais desenvolvimento para o país, disse o presidente da Bolívia, Luiz Arce. Os gastos do governo da Bolívia demonstram uma aceleração no processo de industrialização do lítio, desde a extração da matéria-prima até a fabricação de baterias de lítio em parceria com empresas estrangeiras. Sabemos dos interesses em nossos recursos e conversamos com empresas de todo o mundo. Em nossas visitas à Europa, a cúpula do BRICS ficou demonstrado o interesse em nosso lítio, afirmou o presidente. O acordo vai permitir a realização de um projeto piloto para a extração do lítio, que posteriormente se concretizará em um complexo industrial com a capacidade de produção de 14 mil toneladas anuais. O primeiro convênio já foi firmado em junho pelo governo boliviano com a Uranium One Group para viabilizar a construção de um complexo industrial para explorar o lítio. O representante da empresa russa, Yuli Shanin, celebrou o acordo e prospectou o futuro das relações entre os dois países envolvendo o lítio. Depois de firmar o acordo, começaremos a desenhar a planta do complexo industrial do lítio. Tenho esperança de que em um curto prazo firmaremos os contratos para o início das obras, destacou. A Bolívia, que faz parte do Triângulo do Lítio, com a Argentina e Chile, concentra uma das maiores fontes do elemento no mundo. A maior parte das reservas está concentrada em Potosí.